treinadora, né, na Academia de Futebol Esporte 10, aqui na região de Jacobina. E eu fiz o teste, gostei do resultado. Os pontos que ele vem destacando, né, me identifiquei bastante, realmente, os positivos. E é bom sempre ouvir também os negativos, porque ele ajuda, né, na questão do seu crescimento, daquilo que você quer eliminar. Então, achei bastante interessante esse teste, nunca tinha visto, foi algo novo e eu gostei de ter experimentado. Agora vocês atentaram para a pergunta que o teste faz? Como é que essas perguntas ela determinam o meu comportamento daqui para frente? Você se questionou sobre isso? Essas perguntas aí são para identificar em você duas coisas. Falei ontem. Suas crenças, aquilo que você acredita sobre você e qual os seus valores. Porque quais são os seus valores? Geralmente a gente vive um falso eu. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque é muito mais profundo. A gente vive um falso eu, a gente vive um eu baseado naquilo que as pessoas pensam de nós. E quando nós acreditamos no que as pessoas pensam de nós, é a exigência do meio, tá? A gente se comporta conforme o ambiente. E esse processo de você encontrar o verdadeiro eu é um mergulho que você precisa fazer interno, né? Isso aí em outro treinamento a gente fala sobre isso. Mas é quando você começa, na sua fala do que o outro pensa sobre você, você determina quais são os seus valores, você mostra para as pessoas o que é importante para você ou não. Porque tem a opinião das pessoas que são relevantes para vocês. Realmente muda a sua rota. Mas tem a opinião que não faz sentido nenhum. Não é verdade? Mas esse aglomerado daquilo que faz sentido e que não faz sentido, e daquilo que você crê que realmente é verdade, ou que você acredita que é limitante, isso constitui o seu comportamento. Lembra? O comportamento, ele é fruto dos seus pensamentos, fruto do estímulo do ambiente, que gera pensamentos, que geram emoções, que geram sentimentos, que vão gerar comportamentos. Então tem todo um filtro para definir quem é você. Se você muda a origem, você vai mudar também o final. O seu comportamento ele vai definir quais são as suas atitudes. E o final do teste, o que é que é? É uma atitude. Você vai definir se você é comunicador, se você é executor, se você é analista ou se você é um planejador. No teste de vocês dá o que no final? O seu deu o que, Aile? O meu deu conformidade. Conformidade. Então ela é mais analítica, né? Aí naturalmente o porquê do comportamento inicial, daquilo que você falou comigo. Primeiro eu preciso perceber, me ambientar, calcular os dados, filtrar, para depois eu me permitir. Faz sentido? Sim, sim, muito. Em qualquer ambiente que eu chego que seja estranho, eu sempre ajo dessa forma. Já acaba sendo algo natural. Aí depois que conhece, aí vai embora. Exatamente. Uma pessoa que tem um perfil mais comunicador, mais extrovertido, repara, ele chega no ambiente, se tiver uma música tocando, ele é o primeiro a dançar. Ele fala alto, ele sempre agrega outros. Então, a importância de você conhecer os perfis é para que você perceba que existem pessoas diferentes de você. E como treinadores, a gente vai precisar treinar essas pessoas. Agora, uma coisa que a gente nunca pergunta é o seguinte: e quem vai me treinar? Porque cobrar de mim é fácil. Mas quem é que está me treinando? Ou quem é que está me mentoreando? Quais são as minhas influências? Essas influências revelam quem você é. Naturalmente, aqui, cada treinador tem uma influência. Né? Quem mais fez aí o teste e quer compartilhar com a gente? Boa tarde, pessoal. Aí já, novamente, Roberto, aqui da Academia de Futebol Esporte 10, Jacobina. Então, me deu estabilidade, né? E o que me chamou a atenção foi em dois pontos fracos, que tá bem assim, forte, predominante comigo, e eu preciso trabalhar muito eles dois. E eu vi que eles tá bem ali visível e destacado para mim. Eu preciso trabalhar isso para que eu saia de situações que às vezes me comprometem muito por conta desses dois pontos fracos que está
tá me corroendo às vezes e eu, né, com a ferramenta agora ficou mais claro ainda e eu preciso treinar e trabalhar isso para que eu domine esse sentimento que me faz às vezes ficar parado e até machucar pessoas que tá me ajudando bastante. Então, com a ferramenta ela veio, já tinha feito outros, mas não nessa probabilidade, com mais clareza, então me fez enxergar de uma maneira, né, que realmente eu tenho esse grande defeito que tem que ser trabalhado, né? Treinar para que venha a crescer muito mais. Não é um defeito. Não é um defeito. Você não é uma máquina. Entendeu? Não é um defeito. É algo que você está tendo clareza agora, que você não tinha. Mas naturalmente é uma crença que alguém colocou em você. E alguém que você atribuiu autoridade. Seja seu pai, sua mãe, seja um professor, seja um treinador. Naturalmente você já vai perceber. No momento em que você queria agir, que você queria fazer, alguém, calma, Roberto, fica quieto, Roberto. Agora não, Roberto. Te toliu. Faz sentido? Faz. Eu fiz uma live com o Cleito, que trabalha no seu projeto, não sei se ele está aí. Cleito me contou que quando ele jogava futebol, ele entrou no segundo tempo num jogo que era o maior jogo da cidade, e ele foi virar uma bola. Quando ele foi virar a bola, o treinador chegou para ele e falou: "Caramba, não faz isso não", gritou com ele. "Se você fizer isso, eu tiro. Tiro você." Pronto, bloqueou ele. E eu falei para ele: naturalmente você já jogou futebol novamente e você já sentiu que você conseguia fazer virar uma bola. E você lembrou de quem? Lembrei do sacana do treinador. Eu falei: pois é. E você está fazendo isso com seus alunos? Aí ele: tá entendendo? Isso é forte, cara. Isso é forte. Quando eu percebi que eu era comunicador e não era executor, eu percebi o porquê que no futebol, quando eu sou entrevistado na live, a pessoa pergunta por que eu não... Pergunta sobre a minha carreira. Eu percebi que eu não era competitivo. Tem jogador no seu time que não é competitivo. Eu não era, eu gostava de jogar. Agora, se o cara viesse de perna aberta, eu deixava de fazer um gol para querer dar uma caneta. Para bater diferente na bola, para poder fazer uma jogada mais prática. Por quê? Porque todo comunicador, ele gosta dos aplausos, ele gosta da plateia. Ele gosta de se chamar atenção. E era isso que eu fazia. Só que quando o futebol começou a ficar mais competitivo, neguinho dando murro, aquela competitividade toda, e o treinador me sacar muitas vezes para colocar um volante para jogar na minha posição. Porque na minha época, o que aconteceu foi o seguinte: o futebol começou a ficar mais físico, e quantas vezes eu treinava, e o treinador começou a me tirar do meio, onde eu gostava de jogar, me sentia à vontade. Naquela época o meio transitava um pouco mais sobre os espaços, né? Não ficava na beirada, ou na outra. E ele me tirava para colocar um volante, porque porque o jogo era difícil. E aí sabe o que aconteceu comigo? Foi me botando para lateral. Foi me botando na lateral. Aí eu descobri uma coisa na lateral. Eu gostava o quê? De atacar. Eu gostava muito de fazer o seguinte, de fazer a diagonal. Eu tinha muita facilidade de fazer a diagonal. E naquela época, minha inspiração era Tisso e o Sorin. Um lateral que entrava na área. Difícil hoje. Era isso que eu era. Eu gostava, eu me sentia... Quando eu cortava para dentro, eu enxergava tudo. Porque durante toda a minha vivência, eu nunca fui lateral. Eu vi o jogo todo no meio. E aí, quando eu fui para lateral, que eu cortava para dentro, eu enxergava o jogo. Sabe o que o treinador falava? Lateral que ataca e toma nas costas, não joga. Só que como é que eu vou atacar com qualidade e ter que voltar parecendo um desesperado para poder marcar um atacante que geralmente é habilidoso? Futebol deixou de ser atrativo para mim, cara. Eu comecei a me sabotar cada vez mais, e eu comecei a perceber depois que o futebol da minha época não encaixava para aquilo que era importante para mim. Entendeu? Então me feriram, me privaram, me toliram e doeu. Mas quando eu percebi que a gente faz essas coisas inconsciente, eu comecei a perceber que o treinador, ele também precisa ser treinado. E eu escutei nas lives, todo mundo ouviu aqui: eu faço educação física, mas eu já queria ser treinador. Então aquelas matérias de filosofia, de sociologia, aquilo ali eu ia lá, professor, dá presença aí, basquete, importa para mim não. Por quê? Porque eu quero o diploma para ser treinador. Então hoje o futebol paga o preço
por conta desse comportamento lá atrás. Não sei se faz sentido, é um desabafo, mas gera uma reflexão. Quem mais? Então, o meu deu uma predominância aqui para a influência, e seguido muito perto de dominância. E o que eu tinha feito antes, dominância estava longe, estabilidade estava ali batendo com influência. Mas me diga uma coisa, quando você fez, eu ia fazer essa pergunta no privado, mas vou ter que fazer no público. Você citou até a pessoa que você fez. Naquele momento, o seu estado de consciência era de mostrar aquilo que você queria ser, aquilo que de fato faz sentido e que você queria ser, ou de fato o que você que você era naquele momento? Não, ou talvez também você adquiriu consciência e agora naturalmente reflete de forma diferente, né? O que é que você acha? O que é que você... eu fiz baseado no meu momento. Sempre. Fui muito instintivo para fazer como eu fiz esse agora. E com certeza, de 3 semanas para cá, eu já sou outra pessoa, obviamente. Todos os dias eu mudo, né? Então, por isso que hoje deu diferente daquele dia. Eu acredito que seja isso, né? Pelo conhecimento que eu já adquiri ao longo desses dias aí. Conhecimento te mobiliza, né, cara? Exatamente. Te mobiliza a refletir seu treino, a refletir suas relações. Começa em casa, né? Como a gente tem falado isso aí. Muito legal, Rodrigo, compartilhar isso aí. Agora você percebe que ali no meio daqueles 20 garotos, cada um precisa, se você tivesse o conhecimento do perfil de cada um deles, você poderia adaptar uma linguagem melhor, mais assertiva com cada um deles? O que é que você acha? Sim, concordo. Iria otimizar demais o trabalho também, ia ser mais assertivo. Eu iria ganhar mais tempo, né? Embora a gente ache que tem bastante tempo, mas nunca é o bastante quanto a gente gostaria, né? Então você conseguiria otimizar muita coisa, muito. Não só da área técnica, né? Das outras áreas também. Exatamente. E eles estão em formação, na sua idade, eles estão em constante formação. Então isso aí deveria ser um indicador, né, de desenvolvimento. Uma sugestão, né? A gente tem um psicólogo lá, que é o Thiago, né? E olha o quanto é importante a gente sempre estar disposto ao aprendizado, né? E entender que a gente nunca sabe de nada, essa é a verdade. Eu vou deixar como sugestão para o psicólogo lá, para o Thiago, que faz um trabalho excelente junto com a Gisele, com as outras pessoas que tem lá, para toda admissão de categoria, que a principal é a sub-11, a gente já tem a sub-10, mas a principal é a sub-11, para que seja feito esse teste no início do ano, sempre na admissão do garoto, enfim, para a gente conseguir ser mais assertivo no trabalho. Então, até te agradeço por isso, uma coisa que jamais eu teria imaginado que eu conseguiria aplicar dentro do meu trabalho, e vou trazer isso para dentro do clube agora. Então, e tem uma situação, porque você está visualizando aí, você trabalha com crianças, né, 11 anos, e foi a pergunta do Erivelto quando eu dei um treinamento lá com o pessoal do Grêmio. Se existia um modelo pronto para os garotos. Eu falei, cara, se você dominar a ferramenta, você não precisa mostrar para o garoto um caderno que toda hora você escreve quando ele fala. A gente não se sente confortável quando está sendo avaliado. Você deixa ele relaxado e conversa com ele. As perguntas em forma de conversa, contando história, sabe? Rapaz, um jogo, tal, e aí, cara, o que é que você faria? Aí ele vai te dizendo. E você ali tá percebendo. 1, 2, 3, 4. Pá. No final ele te deu o presente. Isso vai fazer com que você compreenda até o seguinte, que o contexto de onde ele vem, ele trouxe. Ele não vira do Palmeiras porque tá com a camisa do Palmeiras. Mas aí você vai entender o seguinte, cara, eu preciso conhecer essa origem. Só que muitas vezes esse atleta que chega já contratado, ele tem um comportamento diferente dos atletas que chegam para ser observado, né? E eu acho que o garoto chegar no clube e ele ter a devolutiva, cara, isso seria sensacional, porque o outro treinador, quando receber de volta, vai saber o que trabalhar. Ou pelo menos o pai, não sei. Eu acho que a gente deveria ter esse serviço social. Você ajudaria muito. Primeiramente, boa tarde a todos os profissionais que se encontram aí na sala, né? E principalmente a você e ao Rodrigo Jordão, aos quais agradeço pelo convite, pelas maravilhosas aulas.
e intervenções. Por não pretender trabalhar mais com o futebol, quero que você entenda que o objetivo dessa fala não é para me promover. Sou o professor Carlos Roberto Silva, 65 anos de idade, apelido Índio, né? Sou remanescente caçula de uma família de indígena, né? Etnia Krenak, do Vale do Rio Doce, Resplendor, Minas Gerais, onde saímos de lá eu tinha 4 anos de idade. Ex-atleta profissional de futebol, iniciei no Galo, atuei em alguns clubes menores, de 12 anos, desde 72 a 84. Graduado em Educação Física, pós-graduado em Futebol, ex-treinador da categoria de base Cruzeiro e Atlético, entre 94 e 2001, sendo 3 anos e meio em cada um. Presidente e fundador da minha escolinha de futebol, Indianápolis. Indianápolis significa casa, local ou lugar do índio, né? Com 27 anos de existência. Nesse período passaram 5 mil alunos por minha escolinha, agindo sempre com mão de ferro, sendo a disciplina e a formação do cidadão, o homem cidadão, e as palavras de ordem, porque não abro mão. Como profissional, os mais conhecidos que passaram pela minha escolinha foram o Túlio de Mello, com 12 anos de Europa, Alborg, Le Mans, Lille e outros. Ainda o Matheus Gonçalves, que hoje joga no Ceará, o Bernard, que hoje joga no Everton da Inglaterra, o Polidoro Júnior, que jogou na base de São Paulo durante 8 anos, e hoje se encontra no União Vila Franquense de Portugal, o goleiro Glauco do Barueri, o Tchô, Adriano Júnior, Leandro Falcão, Diego Coutinho, que jogou no profissional do Galo. E o Renato, que eu deixei por último, né, que jogou no Galo, Corinthians e aí no Vitória da Bahia. Entre outros clubes que ele passou também. Propus, no início, né, não manifestar durante as aulas, e até fiz um pedido a você, né, para que não manifestasse, não interagisse, você concordou, mas veja os motivos. Primeiro, o assunto tema do curso é novidade para mim, e assim não me sentiria bem comentar ou interagir a respeito do assunto que não domino. Pois, em vez de acrescentar, eu poderia atrapalhar, e só sirvo para servir. Nunca fui adepto a nada relacionado à psicologia. Na universidade cheguei a ter 3 disciplinas, como a maioria possivelmente, de psicologia, e fiz por obrigação, conforme as disciplinas dança, ginástica e basquete, vôlei, por exemplo. Né? Conheci por telefone o João Paulo, há 2 anos e meio aproximadamente atrás, o qual me passou na época o contato do Douglas Camani. Esse Douglas recentemente me passou o contato do Rodrigo, e aos poucos eu estava conhecendo o Rodrigo, né? Que me convidou para assistir uma live dele com a doutora Ana Paula. E ali fui contemplado com uma análise de comportamento através do DISC. Nunca tinha escutado falar nisso. Mas não estou fazendo nada, pensei comigo, né? De vista não estava fazendo nada, resolvi encarar. Então foi descoberto um perfil, segundo ela, né? Que existia, mas cheguei a pensar que ela tinha ligado para minha esposa para saber a meu respeito, porque bateu tudo que ela falava lá, o que deu no negócio aqui, no teste, como realidade minha, né? Deu dominante analítico, ou seja, eu sempre achava que eu era o cara, eu sou o cara, né? Falo o que penso, sou focado em resultado, perfeccionista e centralizador. Observei ser o motivo de ter fechado tantas portas por onde passei, né, em clubes, e não ter jogado em clube profissional, time grande, só joguei em clubes pequenos, e não ter permanecido na base de Cruzeiro e Atlético, pois não aceitava as normas, não permitia interferência de ninguém e nem presença de psicólogos. Assim, a doutora Ana Paula me mostrou os aspectos a melhorar, para chegar a um equilíbrio. O Rodrigo, então, me convidou para assistir sua aula, né, sua Wellington, né, das 7 peneiras. E visto que tudo, com a maioria, que eu vou fazer, eu faço com muita força, eu até, ali naquele momento, estava tranquilo. Você perguntou quem mais gostaria de se apresentar na sala, você deve lembrar disso. Como eu não tenho conhecimento, não entendo nem o que é sala, não entendia, né? O que é sala e tudo mais. Eu estava na sala da minha casa, né? Levantei a mão, né, para falar e que eu era um convidado do Rodrigo. Aí você citou meu nome, me apresentei e perguntei se tais informações bastavam. Tive uma pequena impressão que você não gostou. Depois disso, procurei o Rodrigo, comentei com ele que eu acho que eu não tinha ido bem nas minhas colocações ali e tal. Ele disse que não pôde entrar antes, talvez teria me explicado como é que seria a situação, né? E pensei assim que eu poderia ter desagradado mesmo, né? Aí você comentou que alguns, depois nessa aula sua aqui desse curso agora,
Você comentou que alguns costumam entrar nas aulas, em curso, para se promover. Pensei que você estava falando isso para mim, né? Porque a impressão que eu tive do primeiro dia. Assim passou um filme na minha cabeça e lembrei da doutora Ana Paula e dos aspectos a melhorar. Imediatamente pensei comigo, então vou começar a melhorar já nesse curso. E foi onde resolvi te enviar aquela mensagem, pedindo para eu não interagir e nem ser questionado. Entendeu? Esse foi o motivo desse meu esconderijo. Eu fiquei chateado porque eu ainda, né, assim que o Fábio foi embora ontem, né? Aliás, não ia participar hoje, e você falou assim, puxa vida, apenas não vai dar para conhecer todos, né? E eu aquilo ali peguei para mim de novo. Eu comecei a levantar a mão para eu explicar para o Fábio, conhecer um pouquinho da minha pessoa, do meu trabalho, e infelizmente não pude passar isso para o Fábio. Então era isso aí que eu tinha para te falar aí, olha. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço. Estou gostando demais, cara. Se tiver outros aí, me convida, por favor. Pô, muito obrigado, Carlos. Índio, né? Eu me sinto privilegiado por você estar participando, por você manifestar esse desejo. Naquele momento, a gente estava no treinamento às 7 peneiras e o que acontece? Quando tem um treinador na sala, eu percebo que as crianças elas não ficam à vontade ou quando tem um pai, como ficaria se tivesse só as crianças. E naquele momento a gente vai questionar algumas informações em que os treinadores falam e que os pais falam. Então, a sua presença ali, na verdade, eu honrei, né? Eu queria que você falasse, não fiquei chateado, não. Quando eu vejo que tem professor na sala, eu honro ele, quero que ele fale. E fiquei muito feliz. Só que eu falei para você que você não poderia dar continuidade àquele treinamento, porque aquele treinamento era para crianças. Mas olha só o que a gente constrói na mente da pessoa, né? E às vezes a gente não tem possibilidade, oportunidade de desconstruir. Ele vem para o nosso treinamento já bloqueado, já pensando assim, cara, não vou falar. E na primeira oportunidade que ele me manda o áudio dizendo que não vai falar, eu falei, vai falar sim, porque eu vou perguntar. Né? E todos os dias termina a aula, ele é o primeiro a falar comigo. Eu questiono aqui, cara, se você realmente é analítico. Questiono. Acredito, você tem o potencial do comunicador, fala claro, gosta de falar, se sentiu com desejo de falar desde o primeiro dia. Não falar é uma coisa, mas teve necessidade de contar a sua história. Aí você colocou os troféus atrás de você, que é para poder chamar a atenção. Não é uma crítica não, viu, Índio? Pelo amor de Deus. Mas é sinal de reconhecimento. Então eu acho isso legal, porque você é um cara que é fiel à sua história, à sua origem. Todo momento você fala seu nome, mas você faz questão de dizer que você é índio. Você é um cara muito voltado para a família. Percebi isso, que família é algo sagrado, né? E você gosta de ser reconhecido, mas você também gosta de reconhecer. Então, por isso você tem o viés da gratidão. Você gosta muito da gratidão. Você gosta, quando as pessoas não são gratas a você, você se sente desprestigiado ou desonrado. Você, embora tenha a idade que você tem hoje, você é um aprendiz. Você é um aprendiz, você não foge da sala de aula. Você sabe que você conhece muita coisa, mas sabe também que tem muita coisa que você não sabe. E saber que tem coisas que você não sabe, isso é a principal atitude de uma pessoa humilde. Você é comunicador ligado para a origem e outra coisa, disciplina. Apesar de você falar muito, você fala o necessário, organizado, ordenado, tá? E, naturalmente, você traz isso para a sua liderança. Quando você fala que a disciplina para você é principal. Então, você é disciplinado. Você gosta de ordem. Você gosta das coisas organizadas. Então, falei você agora, Índio? Tudo. Tudo? Ah, rapaz. Olha aí, Jordão. Ele contou a história dele, eu conectei aqui os valores e as crenças. Tô achando que você fez contato com a minha esposa. Ah, isso aí, ó. Eu peguei, quando ele, na fala dele, ele denuncia quem ele é. Só que muitas vezes a gente não presta atenção. Por quê? Porque a gente está esperando o cara calar a boca para poder falar. A gente não desenvolve a escuta ativa. Eu tive um professor maravilhoso, cara, nessa matéria de supervisão. E ele me ensinou que você só tem capacidade de escutar alguém
quando você sente a sua respiração. Quando você sente que você está respirando e que seu coração está batendo. Porque o momento do diálogo, ele é coração com coração. Beleza, foi uma metáfora, mas isso aí é muito importante, porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa está falando e você vai dizendo assim, ó, você não deixa sua mente quieta. Concordo, discordo, e se você discordar mais do que concordar, você se sente na necessidade de explicar depois o que você discordou. E aí você perde a pérola de saber quem é a pessoa que está se revelando na sua frente. E aí eu me preocupei nesse momento em mostrar o quanto o diálogo denuncia. Lisiane! Oi, meu nome é Lisiane, para quem não me conheceu ainda. Participei só ao vivo na semana passada. Eu tenho um filho de 11 anos, atleta, e foi o que me trouxe em busca do treinamento que me chamou a atenção e o meu interesse pelo assunto. Meu perfil ali deu dominância, 50%, e eu concordo. E tenho que trabalhar bastante os outros pontos. Lisiane, então, só rapidinho, dá um parênteses. Olha só, esse teste aí é um teste, ele é simples. O teste DISC, ele é muito mais complexo. Você faz esse teste, ele gera um relatório de 4 a 40 páginas. De 4 a 40 páginas. E esse resultado vai dizer o quanto você é de cada um dos perfis, e qual a sua capacidade de mudança mediante as exigências do meio. Qual é o seu perfil de liderança, qual a sua habilidade de liderar, qual a energia que você disponibiliza para cada perfil. Ou seja, no momento que você precisa comunicar algo, aquilo, muitas vezes, para você gasta muita energia. Então, naturalmente, você nunca vai querer ser a primeira a falar ou aquela que fala. E você pode estar dando oportunidade para outros por conta disso. Então, a ideia é trazer para a consciência, né, aquilo que existe. E eu sou um analista comportamental DISC, formado pela Solids, né, para interpretar esses dados e dar a devolutiva. O que é a devolutiva? Explicar para você, de fato, o que você está vendo, né, e a partir dali, através de perguntas coach, tentar direcionar para você para potencializar esses recursos que você não sabia que tinha para ser mais assertivo a partir de agora. Então, geralmente, eu aplico o teste, faço a devolutiva e combino para depois de uma semana a gente fazer novamente. Não fazer o teste, fazer a devolutiva. Para quê? Para a questão de alinhamento. Por quê? Quando você descobre que você é dominante, aí você acha que agora você tem que mandar em todo mundo. Calma. Vamos tentar ver qual é a exigência do meio, quais outros perfis que você precisa desenvolver habilidade. Então, essa uma semana dá tempo de você errar e acertar e a gente corrigir a caminhada. Beleza? Jogue duro, Luziane. Era isso. Até eu queria agradecer, que eu gostei muito, achei sensacional o treinamento. Foi algo que me chamou muito a atenção pelo fato do meu filho eu achar que é um meio que ainda está muito carente na parte do esporte. Eu busquei isso para tentar auxiliá-lo a compreender as emoções dele e trabalhar essa capacidade mental para que ele possa performar melhor. Maravilha. E o que é que você vê no futebol que mais te chama a atenção, Lisiane? Em relação ao relacionamento atleta e treinador? A falta de comunicação mais assertiva, de compreender o atleta. Sobre isso que vocês estavam falando, eu achei fantástico. Acho que é uma parte muito carente e fiquei admirada também de vários treinadores estar aí participando e buscando essa evolução desse processo tão importante, porque eles são crianças em formação, né? Formação do caráter, da personalidade deles, e focar só nos resultados acaba impactando muito na vida deles. Maravilha. É muito bom você ter o feedback da mãe, porque ela tem um olhar diferente sobre a relação treinador-atleta, né? E a gente não pode bloquear isso. A gente precisa perceber como eles percebem, né? E aquela ideia que a gente já tem, já pré-definida, de que o pai atrapalha ou o pai ajuda, a gente só percebe quando a gente conhece o pai. Porque você não pode colocar todos os pais na mesma caixa, né?
E aí o que acontece? O pai conhece o filho no estado relaxado ou então no estado explosivo, né? Tá retado, tá brabo, mas é essas informações que o pai lê. Então ele não tá errado. Ele tá baseado nas informações que ele tem e nas emoções que causa nele, ele vai gerar essa convicção. Então, o atleta e o treinador não. O treinador tem um momento do jogador atleta e a mãe tem um momento do jogador filho. E o que eu acho que é a deficiência do pai é não saber lidar com o filho atleta. Ela sabe lidar com o filho dela. Mas mesmo assim, cara, quem é pai aqui sabe. Não existe manual de ser pai. Você aprende no dia a dia, cara. Você tem 2 filhos e você cria no mesmo lugar. Então, quando você pensa que não, faz coisa diferente. Como é que o treinador que vai descobrir o jogador com 3 horas ali, 5, 6 horas por semana? Então, a gente não pode chegar e falar assim, não, os pais só falam bobagem. Não, traz ele para dentro para tentar entender como é que funciona, o que é que ele pensa, né? O que é que ele pensa. Obrigado, Luciane. E você está buscando isso e, naturalmente, você vai ser influenciadora, assim como a Josiana é. Você vai agora, quando os pais estiverem falando, você, opa, não é bem assim, eu já escutei um treinador falar, vamos tentar... eu tive uma experiência recente, mas não, foi ano passado, em um clube, né? Um clube profissional, mas era na base, na verdade, mas era um clube com grande estrutura. E chegou lá um treinador que tinha passado por alguns clubes do Sul e Sudeste, e naturalmente quando esses profissionais que ele vem do Sul e Sudeste, passou por um grande clube, quando chega num clube de uma região que não tem, que ele acredita que não tem tanto prestígio, geralmente no Nordeste, eles acham que eles trazem mais conhecimento para aquela região. Por quê? Porque ele vem daquela realidade e acredita que nessa realidade não tem tanto conteúdo. E quando muitas vezes não se permite a conhecer o ambiente, a gente fala assim, a conhecer a floresta, você começa a ter dificuldade com algumas árvores. Então, esses treinadores chegaram desse jeito e foi no momento que eu estava fazendo um acompanhamento com o gestor, né, desse clube e a gente conversava muito, estava fazendo uma espécie de alinhamento, de uma mentoria. Ele já tinha feito um processo de coach e naquele momento a gente estava fazendo um alinhamento. Ele queria desenvolver uma habilidade que ele não tinha, mas que as pessoas diziam que ele tinha. Ou seja, o meio exigia dele uma habilidade que ele tinha consciência que não tinha, mas que ele precisava ter. Na verdade, ele tinha, mas ele tinha medo de mostrar essa habilidade, porque ao mostrar essa habilidade, ele ia confrontar um valor, que era o valor do confronto. Esse cara, ele não gosta de confrontar. Ele gosta de ser o amigo, o apaziguador. Para ele, era uma zona de conforto, mas ele não sabia disso. E aí, nesse trabalho, fazendo ele observar, eu trouxe um método de gestão de mudanças, né? Ele percebeu que, como ele ficava muito na sala, ele não sabia o que estava acontecendo fora da sala, e aí as informações chegavam, ele traduzia e ele tinha preocupação de dar o entendimento. Por quê? Porque ele não queria gerar o desconforto e, com isso, ser injusto com alguém. Era isso que ele pensava. E o perfil dele, naturalmente, um perfil analítico, né? Ele não toma decisão muito rápido, ele precisa de muita informação e muitas vezes essa informação nunca é suficiente, sempre mais informações. E ele trouxe esse treinador, por quê? Porque o currículo do treinador chamava atenção. Então, o cara analítico, ele vê o currículo. O cara mais comunicador, ele se liga mais na pessoa. Olha o viés, ele se ligou no currículo, porque para ele faz sentido, né? E é engraçado que esse cara, ele foi treinador. E quando ele era treinador, eu não gostava dele como treinador. E aí tiraram ele do campo, e ele hoje só trabalha como gestor, mas tem vontade de ser treinador. Porque ele tem conhecimento, mas uma coisa é você ter o conhecimento fora, outra coisa é você saber lidar com o jogo, com a emoção do jogo, com aquele momento. Isso é diferente, isso é uma habilidade. E não é para qualquer um. Isso aí você não aprende na faculdade. Isso aí vai da sua vivência, do que você traz. Você consegue, né, organizar isso. E esse cara, ele tem um perfil mais de gestão. Mas eu acho que ele tem uma tristeza com ele, por ele ter saído daquela parte de treinador, e sente falta disso. Então, ele é muito curioso com o que está acontecendo no campo.
mas o meio exige dele gestão. E gestão precisa tomar decisões macro, né? E aí esse cara estava com essa preocupação, porque o meio exigia isso e ele achava que não tinha essa competência. Por quê? Porque ele queria ser treinador. E esse treinador chegou e pegou o time. E eu falei para ele, ó, seu time está precisando melhorar a autoestima, porque ao longo dos anos ele tem passado por processos diferentes, e esses garotos estão com processo, ele não confia na sua liderança. Ele não confia em quem está dizendo para ele fazer. Por quê? Se toda hora se troca o líder, se toda hora toca o treinador, como é que a criança vai gerar confiança? E o treinador que não sabe disso, ele acha o seguinte, basta eu estar ali, a minha figura de autoridade, eles vão ter que fazer o que eu quero. A gente aprendeu aqui nesse treinamento que a autoridade não é que você que dá. É o seu grupo que permite você ser líder deles ou não. Se o seu grupo não perceber você, não entregar autoridade para você, a única coisa que você faz é mandar, cara. Mas você não manda em ninguém, você não tem ninguém perto de você. Na primeira hora, você fica fora. E foi o que aconteceu. Esse cara chegou no primeiro discurso dele, ele disse que ele foi ali, foi aqui, fez isso, fez aquilo outro. E por eu estar muito envolvido no futebol e com muitos atletas e empresários, eu escutei a informação de um atleta num relacionamento que ele estava tendo com esse treinador no clube anterior. E eu sabia por que ele foi demitido, o que levou à demissão, qual era o tipo de relacionamento do garoto. Mas eu sabia disso baseado na visão do jogador. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir o treinador, mas eu ouvia os atletas, né? Não foi um nem dois, foram os atletas. E depois o gestor dele percebeu esse tipo de comportamento, porque não foi um, nem dois, nem três atletas, já foi toda uma categoria, e aí demitiu ele. Só que existe um corporativismo profissional de que se eu demito o Pereira, eu não vou falar mal de Pereira no mercado. Talvez Pereira não se adaptou àquele ambiente, mas eu digo que ele é um bom profissional. Acontece muito isso daí. E eu digo que ele é ruim na conversa de bar. Vamos lá. E esse cara estava lá no lugar errado. O cara errado no lugar errado. Na primeira oportunidade, ele fez a mesma coisa que ele fazia lá. Quis, através do autoritarismo, definir o comportamento das pessoas. E começou o quê? A subir nos seus títulos, no seu currículo, achando que o garoto está comendo esse reggae aí. O garoto não estava nem aí, ele estava preocupado com a maneira que ele falava e a maneira que ele se comportava. E ele colocou em risco esse comportamento dele, foi para dentro de campo, porque na hora do início do jogo, ele preparando o time ali para uma preleção, na verdade, no hotel, antes de ir para o jogo, ele aí comete um agafe. Ele fala uma bobagem no meio daquela... E na reunião lá do hotel, geralmente está a presença do coordenador ou de um supervisor. E quando ele fala aquela mensagem, ele sem se preocupar, aquilo ali chega no ouvido desse diretor com uma porrada. Ele não. Por quê? Porque esse cara já tinha entendido o contexto que ele estava vivendo. E o treinador não. E aí o treinador vai, não é possível, cara. Esse cara não quis dizer isso, não. Vamos pro jogo. E aí, na hora do vestiário, esse gestor vai lá no vestiário e vê o mesmo comportamento com o grupo. Tipo, é ele que fala, é ele que diz, é ele que direciona, tudo é ele, tudo é em cima dele. E aí você começa a perceber que o discurso dele tudo é ele. Não é nós, não é vamos, não é eles. É sempre eu. O cara denunciou o tipo de comportamento dele. Esse cara não ficou 2 meses dentro do clube. Já estava insuportável para ele, ele foi embora. E o diretor teve ali a oportunidade de colocar uma energia como gestor e perceber que o meio exigia confronto e que ele podia confrontar as pessoas sem precisar ferir um valor dele, que era o valor de autoritarismo, por ele ser um cara muito elegante, muito, sabe? Então ele teve isso daí. E observe o quanto o seu comportamento denuncia, te leva para os lugares e te tira. Às vezes o seu currículo te leva e o seu comportamento te tira. E ficou evidente naquele momento que a falta de um critério, quando você vai construir a sua equipe, né, te traz problemas na sua caminhada. E ali ele teve um grande aprendizado, cara. Foi muito bom. Pena que ele não conseguiu sustentar isso
né, nos momentos mais difíceis. Ele não conseguiu sustentar isso porque o grande problema do processo de coach, o que é que acontece? O coach, ele faz você ter clareza. E quando você tem clareza, você acha que você já pode andar sozinho. Sabe? Você não sabia para onde ia. E agora você descobriu que você está indo, que você quer ir para tal lugar. E aí você dá um passo, dá dois. A criança faz o quê? Não solte minha mão, deixa que eu corro. Só que a criança cai. Quando ela corre, ela não cai? Ela cai. E aí, nesse cair, que muitas vezes você fala assim, poxa, cara, eu podia ter andado um pouquinho mais, fortalecido um pouquinho as minhas pernas, né, desenvolvido um pouco mais de habilidade, para depois eu ter segurança, porque até a partir da queda, eu ia falar assim, pô, a queda é normal, vou levantar com o mesmo entusiasmo, vou continuar andando. E o que eu vejo é o seguinte, o cara vai, cai, fica com medo de continuar e volta a fazer as mesmas coisas. Val, seu perfil deu o quê? Wellington, te garanto uma coisa. Depois que eu iniciei a participação nesse curso, cara, eu fui surpreendido com muito e tenho certeza que muitos aí foram também. Dominador, cara. Dominador? Surpresa. Pô, essa foi surpresa. Uma grande surpresa para mim que jamais imaginava que eu fosse me encontrar nesse estágio de dominador. Mas, assim, eu fico feliz também por estar conseguindo descobrir, quando eu te mandei aquele lado de manhã, uma verdade muito grande de eu estar me redescobrindo, na verdade. Portanto, eu tenho certeza absoluta que a partir daqui vou mudar um pouco mais o meu perfil, buscar mais ainda, me descobrir mais ainda, porque eu sei que tenho coisas muito importantes que eu preciso melhorar, como eu te falei. Esse é meu depoimento, e como disse, como você frisou mais cedo aí, quando eu digo que a partir daqui eu vou ser um seguidor seu, onde você estiver, eu vou estar, não é por nada, não é porque tenho certeza que eu vou buscar melhoras para mim e para as pessoas que eu possa passar aquilo que sei, mesmo porque eu estou no futebol amador, e o futebol amador ele é difícil tanto quanto o profissional, tenho certeza do que eu estou dizendo, mas em função de várias questões financeiras, emocional, ele é muito diferente do profissional, mas também ele é muito especial e é uma coisa que a gente gosta, e sem deixar de dizer para vocês que meu pensamento mais na frente buscar uma parte profissional que é o que sonho, é o que sei fazer e gosto muito. Colabore aí, Nilson. Conte um pouquinho aí. Vai ser mais aquela questão ali de ser colaborador, né, e leal. Né? Eu sei que eu tenho liderança, mas eu acho que, para além disso, eu sempre é algo que eu sei que é característico de mim, desde de garoto. Né? Depois, é óbvio que quando eu era pequeno eu não me atentava para isso, mas depois que cresci, me remetendo à minha infância, eu via que eu já tinha essa liderança em mim já desde criança. Porque eu me remeto na escola, não é? Eu sempre tinha voz ativa sobre os que eram mais velhos do que eu, que estavam junto comigo, aquela nossa turma ali. Eu estava sempre organizando, por exemplo, eu sempre fui apaixonado muito com voleibol também. Não é? Então, eu estava sempre à frente da turma do voleibol para organizar os jogos, seja na hora do recreio, depois das aulas, o futebol. Então, eu estava sempre à frente. Isso era algo natural. Quando não, eles me colocavam à frente dessas situações. Mas eu sempre entendi também que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Né? Não chegamos a lado nenhum sozinho. Sei que temos apoio de outras pessoas, que possamos caminhar com outras pessoas. E aí, dentro disso, nós temos que saber quem nós vamos escolher para caminhar conosco. E a questão mental, né, eu me remeto também à minha vida. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade racista, né, infelizmente. O mundo ele é racista. Ainda que as pessoas queiram esconder isso de alguma forma,
Isso é fato. Mas nós os negros, em especial, não é? Eu nunca me coloquei como vítima nessa situação. Porque desde criança eu ouço isso. Né? E principalmente quando eu decidi pelo futebol para jogar e ser goleiro, sempre fizeram questão de dizer para mim, de me lembrar, né? Porque Barbosa, em 1950, falhou na Copa do Mundo, no Maracanã, que ficou conhecido como Maracanaço, né? E perdemos a Copa por uma falha do goleiro e Barbosa era negro. E de lá para cá disseram que goleiro negro não prestava, né? Que goleiro negro não vingava. E eu, para além de ser negro, não era assim tão alto quanto, né, se desejava com um goleiro, de 1,86 m. Naquela altura era uma altura aceitável, normal. Os goleiros mais altos que eu naquela época teria 1,78 m, 1,88, 1,87 m, mas quando a gente via algum goleiro com 1,90 m, era um absurdo de grande, né? Mas tinha goleiros mais baixos que eu, da minha altura, 1,82, 1,84, 1,80, por aí vai. Mas, então havia eu cresci e eu fui me fortalecendo mentalmente, porque eu sempre colocando, não, cara, por que o goleiro negro não vai vingar? Por que eu não vou fazer a minha carreira? Por que eu não posso, por que eu não vou, porque eu sempre sonhei em trazer o sustento para a minha família, mudar a história da minha família com a minha profissão. Não, ninguém vai me parar, eu vou conseguir. Mesmo sendo negro, mesmo vindo de família humilde, nunca passei fome, é verdade, nunca, não sei o que é isso. Se eu vou falar, estou mentindo, mas também não vivia em um mar de rosa, né? Não comia carne todos os dias, era o final de semana, mas dou graças a Deus por isso. Então eu decidi que eu iria vencer, que eu iria lutar contra o sistema, contra tudo e contra todos. E fui galgando, fui passando e atropelando fases até da minha vida. Graças a Deus, Deus me deu um dom que eu fui trabalhando e melhorando cada dia mais aquilo que Deus me deu. E eu sempre joguei em categorias acima da minha. Eu fui campeão de júnior com 15 anos de idade, jogando titular. E era o terceiro goleiro do profissional do Desportivo. E com 16 anos ainda, como eu faço aniversário no dia 26 de dezembro, eu fui vendido com 16 anos para o Vitória da Bahia. Aí o Vitória deu lá um dinheiro considerável lá para o Desportivo e ainda conseguiu chegar um dinheiro até a minha mãe ainda. E a partir daí começou a mudar muita coisa na minha vida, né? Eu passei a ter a maior, porque eu não podia ter contrato profissional ainda, eu tinha a maior ajuda de custo do país na formação. Dali eu comecei a ajudar minha mãe não entendia nada de futebol, como eu também pouco entendia, eu sabia que jogava, mas eu não conhecia o sistema, eu sabia como as coisas funcionavam. Na Desportivo eu ganhava vale transporte e uma ajudazinha de custo. E eles pagavam escola particular para mim, né? Eu morava, eles me trouxeram para morar na concentração, me colocaram na escola particular e eu tinha uma ajuda de custo muito pequenininha e eu dava todo para minha mãe, porque eu vivia na concentração, não precisava de dinheiro para nada. Eu comia de manhã, de tarde, de noite na concentração, não saía. Então, aquela ajudazinha de custo era toda para minha mãe. E aí, quando eu chego no Vitória, eu passo a ter a maior ajuda de custo que tinha no Brasil, de jogadores de base. E começo a ajudar minha mãe começa a ficar preocupada de onde é que eu estava arranjando aquele dinheiro. Você está fazendo alguma coisa errada? Digo, não, mãe, agora eu tenho esse salário aqui, é o meu salário, agora eu sou um jogador profissional, né? Fico um clube grande, de estrutura, que pode pagar, então a realidade aqui é outra. Ela, meu filho, pelo amor de Deus, não se meta com coisa errada. Eu digo, não, mãe. E ela, olha, não esqueça que eu te falei quando você saiu de casa aqui. Nunca deixe o cabelo crescer, não use brinco e nem tatue o corpo. Amigo, uma coisa é verdade. Quando você é jovem, você gosta de ver, né, a moda, né? Mas eu nunca me deixei levar por isso. Eu nunca furei a minha orelha. Não tenho nada contra quem faça. Atenção.
Tá? Nunca furei a minha orelha e não tenho uma tatuagem no meu corpo. Nunca esqueci desse pedido da minha mãe. Em respeito à minha mãe, e isso também faz parte dos meus valores, daquilo que eu levo para a minha vida. Né? E respeitei isso fielmente da minha mãe. Nunca, nem brinco de pressão coloquei na orelha, mesmo estando longe dela, mesmo sabendo que ela não estava me vendo. Eu nunca furei a minha orelha, nunca tatuei meu corpo, porque eu nunca quis desiludir a minha mãe. Pelo contrário, eu sempre quis ser motivo de honra, de alegria para ela. Então, e a minha vida foi mudando. No ano seguinte, eu fui goleiro da seleção, fui convocado para a seleção, né? E a partir daí as coisas mudaram. Aí o meu salário ainda aumentou mais, porque eu já fui fazer contrato profissional. Cheguei no Vitória em 93, com 17 anos, já fui direto para o profissional, passei a ser reserva do Dida. Dida tinha 19 anos, eu tinha 17. Fomos vice-campeão brasileiro. Um dia, há uns meses atrás, eu estava lá em Vitória, no Espírito Santo, no estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva Ferroviária, e alguns meses depois, 5, 6 meses depois, eu estava no Maracanã, estava no Pacaembu, estava no Morumbi, estava no Beira-Rio, no Mineirão, andando pelo Brasil inteiro, vivendo aquele ambiente, jogando com caras que eu admirava, que eu via na televisão, que desejava que um dia eu pudesse ter o mesmo sucesso que eles, estar naquele mesmo lugar que eles. Estava o Nilson envolvido no meio daqueles craques todos. E no ano seguinte, me firmo como titular do Vitória, vou jogando, começo a fazer minha vida, ganho algum dia lá, e gerei estabilidade para a minha família e para os meus familiares. Hoje posso dar uma vida digna para minha filha e para minha filha, o restante da minha família, graças a Deus. Então, eu lutei, né, contra o sistema, contra a sociedade, daquela questão do goleiro negro, de você ser negro. Eu entendo, eu concordo que nós somos a maioria no país, né? O país, a maioria é negra. A criminalidade está envolvida com os negros, são a maioria, é verdade. O negro vive na maior baixa renda, perto da miséria, é verdade. Mas, meus amigos, com tudo isso, quando nós temos um objetivo na nossa vida, quando nós queremos vencer, nós não nos escondemos atrás desses números, ou de fato, nós vamos em busca. Sabe, o que nós não podemos, os negros, nós não podemos viver essa narrativa. É algo que me incomoda muito, essa questão de cota na universidade. Eu jamais teria coragem de entrar na universidade de cota. Eu, Wilson Coelho. Esse é o meu pensamento. Porque eu tenho capacidade para entrar onde eu quiser. Agora, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso buscar, eu preciso investir tempo. Vou voltar no Gustavo há 2 dias atrás, 4 horas da manhã, ele estava estudando, sentado na cama. Caramba! Então, se o negro sabe que tudo para ele é um pouco mais difícil, meu amigo, então requer um sacrifício maior por parte dele. Requer um sacrifício maior. Ele precisa, eu queria treinar mais que todo mundo, porque eu sabia que eu precisava ser muito bom para conseguir jogar, para fazer minha carreira. Porque eu sabia que tinha algo que lutava contra mim. Mas eu precisava vencer aquele sistema. Mas como eu venci o sistema? Chorando, dando entrevista, reclamando, porque perseguem os negros, porque os negros não têm muita oportunidade, porque os negros têm um salário menor do que todos, porque os negros isso, porque os negros aquilo. Não, cara. Acaba que essa narrativa, não acredite, isso é mentira. Nós podemos. Aí vem uma parte dizer que não, que agora existem as cotas na universidade, é porque eles querem compensar o sofrimento que o negro tem. Meu amigo, foram eles que nos escravizaram e agora querem nos dar paliativo? Não. Eu sempre falo, e o branco que é pobre, que vive também na linha da miséria, por que ele não tem cota? Então quer dizer que o negro branco, o branco e o negro que vivem na mesma realidade
social. Então, o negro é mais inteligente que o branco é mais inteligente que o negro. Ele não precisa de cota, mas o negro precisa. Então, não, acaba com essa narrativa. Nós não podemos engolir essa porta. Temos que lutar. Nós sabemos, é fato. Isso é histórico. O negro ele vem da descendência de africanos, de escravos. E é óbvio que a maioria vai fazer parte da pobreza, da dificuldade, do sofrimento, dos que morrem mais e tal. Eu sei de todos esses números. Eu não rejeito. Mas eu rejeito o que querem nos subjugar, né? Deixando entender que nós não somos capazes de assumir posições importantes, de realizar sonhos, de conquistas, de sair da favela, de sair da pobreza, de sair da miséria, de ter uma carreira profissional. Isso eu não aceito. E eu não aceitei. E eu estou aqui hoje com a minha carreira feita e recomeçando uma. Maravilha. Fiz uma carreira como atleta e hoje estou recomeçando outra. E terei sucesso, sim. Dá para perceber na sua fala, carregado de lealdade à sua origem, lealdade a quem você é, ao movimento que você representa. Naturalmente, se eu perguntar para você quais foram as 3 pessoas que você mais se decepcionou na sua carreira, foram pessoas que não foram leais. E quais são as 3 pessoas que você se lembra agora que você poderia agradecer? Naturalmente, foram pessoas que foram leais a você. Faz sentido? Completamente. Totalmente. E a gente precisa perceber, porque quando a gente permite que o outro conte sua história, ele denuncia quem ele é. Então, quando você não pergunta o cara, me fale quem é você. Aí, muitas vezes, ele pode chegar e contar que ele é o que ele faz ou a profissão dele. Mas chega para o cara, qual é a sua história? Você vai ver ele carregar na mesma hora os valores. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, é isso que eu quero que você veja de mim. Por mais que ele fale outras coisas, mas ele vai denunciar na sua fala os seus valores e as suas crenças importantes. Foi como o Nilson se posicionou aí agora. Pereira? Com relação ao teste, apareceu dominância, né? Não me recordo agora os outros, como foi o percentual, mas a gente no início fica assim, pô, será que eu sou realmente dominante? Aí eu começo a perceber minha conduta dentro de casa também, com minha mãe, com minha irmã, que são as pessoas que eu moro hoje. Enfim, não é para ter vergonha, né? Como você mesmo falou, não é uma coisa negativa, é uma coisa para a gente rever nossos conceitos, analisar sobre os relacionamentos, né? Às vezes, quando aparecem pessoas dominantes, né, que querem me controlar, eu rebato isso sempre, né? É uma coisa que é muito forte em mim, porque eu não gosto que ninguém mande em mim, né? Enfim, tem várias coisas que eu sei que eu preciso trabalhar, eu preciso construir dentro desse processo aí. Alexandre, direto de Manchester, na Inglaterra, meu amigo. Fale aí um pouquinho aí. O que nós temos para falar, cara, é a gratidão, né? A gratidão mesmo, imensa. É a oportunidade de ouvir aí a história do Nilson, a história do Pereira, do professor Rodrigo Jordão, a do Índio, dessas mamães aí, buscando conhecimento. Isso é muito importante, cara. Aí foi como o Pereira falou, cara, você planta o amor, cara. Quando você planta o amor, você planta dá o aprendizado, dá essas vamos dizer, essas alternativas para as pessoas aí que estão, não vamos falar assim no fundo do poço, né? Mas vamos falar assim, não vejo saída. E você faz isso com prazer, cara, de ajudar o próximo, né? Eu sou muito grato, cara. Você sabe muito bem, nós conversamos bastante aí, fora das aulas, e você sabe, você fez um Alexandre aqui despertar, né? Porque eu cheguei aqui em Manchester, nós temos a nossa agência, a nossa academia, e ficaria muito cômodo eu ficar aqui com a agência nossa, faz 2 negociações ali, tem as academias ali, vamos trabalhando e vamos tocando, mas não é isso. Nós temos que cada dia, foi como o professor Nilson falou aí,
cada dia nos renovar, se renovar e buscar galgar algo mais, porque a nossa vida é assim, é passageira, mas nós temos... Muito obrigado também, Alexandre, gratidão mesmo. Eu botei o nome dessa aula de hoje, The Last Dance, em homenagem, né, àquele time do Chicago Bulls, porque mais a homenagem ali é para aquele treinador, cara. Se você for assistir o seriado, ele é o Michael Jordan que está falando, aí mostra muito Scott Pippen, e mostra pouco aquele treinador que foi o cara que criou a última dança, né? O arremesso final, que foi como foi traduzido para o brasileiro, para o português, né? Ele escreveu quando ele soube que ele não ia mais continuar naquele ano, e naquele momento o time fechou com ele, cara, porque ele chegou... depois ele foi um jogador de basquete mediano, trabalhou numa equipe e foi convidado para ser o auxiliar. Os caras estavam formando ali um treinador. E ele, quando tem a oportunidade, né, desse treinador sair e ele assumir, ele sabia que ele precisava da equipe, que não bastava o conhecimento dele de basquete, ele ser ter sido jogador, para poder ensinar aqueles atletas. Ele precisava entender que a gestão de egos era o mais importante. E ele conta isso no livro Os 11 Anéis, que eu indico para você, porque depois do Chicago Bulls ele vai ganhar 5 anéis, né, lá jogando pelo Los Angeles Lakers. Trabalhar com outros caras fenômeno, mas a escola dele foi aquele período com o Chicago Bulls, onde ele entendia quem era o Michael Jordan, entendia quem era o Scott Pippen. Scott Pippen era tão bom quanto o Michael Jordan, mas ele não tinha um perfil de liderança. Então, para o Scott Pippen, era mais confortável que ele ser o coadjuvante. Então, você precisa saber qual é o seu lugar. Ele entendeu que naquele time ele tinha o Dennis Rodman, que era um cara que tinha outras necessidades para extravasar. E muitas vezes ele não foi aquele cara que punia, mas foi aquele cara que abraçava, mas também punia quando precisava, como uma forma de educar e de mostrar aquele bando de atletas com muito talento que existia um comando, né? Ali eram os melhores de cada um, tanto que quando você vê um atleta saindo do time do Chicago Bulls, eles são os protagonistas dos outros times. E isso ele aprendeu naquela equipe. O Phil Jackson, ele vai buscar essa origem, essa essência através do autoconhecimento. E ele vai buscar numa tribo indígena, através dessa ideologia, a ideologia da meditação, né? De querer ser melhor, ser mais a cada dia, de entender o outro, de ser muitas vezes aquele que traz o equilíbrio, não o que traz o desequilíbrio. E ele começa a lançar esses valores dentro da equipe. E ele percebe que muitas vezes a equipe destoa, mas repare uma coisa ali que foi muito sensacional. Quando o Michael Jordan ele faz uma bobagem, é como se ele somente está fazendo uma bobagem. A equipe ela é coesa. Mas quando você tem uma equipe coesa, quando alguém quer fugir dos valores que foram determinados para a equipe, ele fica à mostra e ele se expõe. E onde é que ele tem a proteção? Quando ele volta para o grupo. O grupo que cria valores é o grupo que protege ele dele mesmo. No momento que o Dennis Rodman começa a fazer também as bobagens dele, o que é que ele faz? Ele se expõe. E onde é que ele se protege? No grupo. O Scott Pippen não quer renovar o contrato. No momento que ele faz a rebeldia dele, ele se expõe. E quando você se expõe, você não colhe nada do grupo. Mas quando você vem para o grupo, você tem a proteção do grupo. Foi um princípio que o Phil Jackson colocou, né? E fundamental para o desenvolvimento daqueles caras. Naturalmente, esse treinador é um treinador que você jamais esquece. Mas se você perceber, como eu tenho esse conhecimento da parte de analista comportamental, eu percebo em todos os diálogos que o Phil Jackson tem com os seus jogadores, como ele adota uma linguagem especial para cada atleta. O quanto ele precisa com o Michael Jordan colocar ali, deixar que ele seja o líder, mas deixar que ele muitas vezes assim, eu não sou o líder do Michael Jordan, mas eu posso ser o mentor dele, aquele que ele escuta.
Do Scott Pippen, não. Eu posso me impor, mas eu preciso entender que eu tenho, tenho alguns limites dentro dessa relação. Então, esse cara, para mim, foi o maior inspirador. Inteligência emocional não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente faz. E esse jogo a gente ganha e perde todos os dias. Mas você que escolhe ser o derrotado ou ser o aprendiz. Beleza? A música vai tocar, meu amigo, e só aguenta os vencedores. Só aguenta os vencedores. Só aguenta aquele que tem cunhão, aquele que sabe quem é e tem convicção. Tem convicção de quem é. E se você tem convicção de quem você é, pague seu preço. Porque o ambiente vai cobrar de você. Mas não aceite ser o mesmo hoje. Amanhã você precisa ser melhor. Amanhã são as pessoas que vão te desafiar. Porque a gente afia o machado com as pessoas. A gente ama as pessoas, a gente fere as pessoas, a gente é ferido por elas, mas também nós somos amados por elas. Então, a gente vai perceber que no final das contas, é pessoa por pessoa, é o que eu entrego, é o valor que eu gero na vida de pessoas, que vai reconhecer em forma de gratidão. Cara, eu não sou nada, quem sou eu? Eu sei quem eu sou. Eu sou meus valores. E os meus valores foram posicionados aqui, lembrados e relembrados pelos amigos, né? Mas a vida vai bater, cara. E vai bater forte. E eu aprendi com esse cara aí, ó. O Rock Balboa. A vida vai bater forte, mas você que escolhe ou ficar de joelho, levantar e ser o protagonista da sua história. Gratidão. Essa é a palavra que preenche e enche meu coração e eu quero compartilhar com vocês.